Glória a Jesus. Das garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu não queria ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, noite sem lua, verão sem calor. Hoje sou verdade, mas já fui engano. Já fui terra seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Aleluia! Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Estou alegre, vemos, com o Senhor. Vamos cantar o hino 46 do cantor cristão. Hino 46 do cantor cristão. Aleluia! Hino 46 do cantor cristão. Pode abrir aí, irmão, a garganta, o peito, o coração. E vamos louvar o Senhor, que Ele é digno. Aleluia. Eu pedi do pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida todo ser quero lhe consagrar. A seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir. Perdidos são, venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Aleluia! Glória a Jesus. Glória a Jesus. Nessa manhã eu quero falar a vocês exatamente sobre isso, sobre essa transformação. A proposta do Evangelho é uma proposta de mudança.
Essa é a proposta do Evangelho. Mudança. Vamos ler um texto que está dentro do contexto dos PGs, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, do verso 1 até o verso 11. Que diz o seguinte: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não está sendo mundano? Afinal de contas, quem é Apolo, quem é Paulo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem dá, é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito. E cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus, e edifício de Deus, conforme a graça de Deus que me foi concedida. Eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Então, a proposta do Evangelho é uma proposta de mudança. Onde? Primeiro, o homem caído em pecado natural é atraído por Cristo. Segundo, esse homem nasce de novo instantaneamente e é salvo, mas continua em um processo de transformação. Terceiro, a natureza caída se ergue, saindo do domínio da carne, do reino das trevas, para o reino maravilhoso do amor do Senhor, liberto para ser dominado pelo Espírito Santo, se tornando assim mais espiritual e menos carnal. Pensando, traçando um paralelo aqui com o ser humano, que está dentro do contexto desse pensamento, o recém-nascido, o bebê, desde cedo ele apresenta manifestações de suas vontades. E o choro é usado muito para comunicar essas vantagens. Segundo, à medida que a criança vai crescendo, ela vai impondo suas vontades de forma mais imperativa. E terceiro, até se tornar um adulto que não pode ser contrariado e quer impor suas vontades a todos os outros. Isso é um traçado assim, muito simples do ser humano.
A proposta do Evangelho é interromper esse processo para que o crente não trilhe esse mesmo caminho. Que haja mudança em nós. Há uma grande dificuldade de entendimento e uma grande facilidade de prática nesse entendimento. Mas, hoje, como sempre, entendemos mais do que praticamos o que entendemos. Entendemos muito mais do que praticamos. Mas a prática, ela é muito simples. Entendemos muito mais do que praticamos. Mas a prática, o relacionamento de Deus com o homem, irmãos, é baseado na ordenança e na obediência. Esse é o relacionamento com Deus. Foi para isso que Deus separou um povo. Foi para que esse povo obedecesse às ordens de Deus. Deus dá ordem e o homem obedece. Há uma certa dificuldade hoje em dia por causa da liberdade de expressão e dos pensamentos que permeiam o mundo hoje e que norteiam o mundo. Por essa liberdade de expressão, muitas pessoas sem nenhuma autoridade, sem nenhum conhecimento, eles começam a estabelecer uma nova ordem. Contrariando essa obediência a Deus. Eles não têm coragem de colocar contra Deus diretamente. Então, Satanás ilumina a mente deles no sentido deles fazerem o seguinte: eles desacoplam Deus da igreja e atacam a igreja denominando de religião. Então, em vez de dizer Deus está errado, eles fazem a religião está errada. Esses dias eu vi um jovem, muito jovem, e um verme realmente, expressar o seguinte: a religião castra o sexo, porque a religião diz que sexo tem que ser feito homem e mulher. Está errado. Eu fiquei pensando. Depois, a religião quer estabelecer um momento certo de amadurecimento para a mulher se relacionar sexualmente. Está errado! E o povo aplaudindo. Eu falei, de onde esse infeliz tirou essa normativa? Qual a base, qual a informação dessa sabedoria para estabelecer esse comportamento humano? E a gente descobre que ele, quando se refere à religião, é porque ele não tem coragem de se referir a Deus, porque ele está contrariando a vontade de Deus, porque foi Deus que estabeleceu o que é certo e o que é errado. Então, o padrão para o povo de Deus, a norma para o povo de Deus é a palavra de Deus, é a ordenança de Deus. Sei. É uma igreja, só que não é de Deus.
A palavra igreja ela vem do grego que significa eclesia, que é tirado. E esse mesmo princípio é que Deus tirou lá no Velho Testamento. E nós temos uma dificuldade muito grande também, porque quando a gente tem a mania de deixar o Velho Testamento, dizer, não, isso é coisa do Velho Testamento, é da lei. É o que eu falei, irmãos, o que se cumpriu da lei foram os sacrifícios de sangue que apontavam para o sacrifício de Cristo. Mas os princípios da lei, que são os princípios de Deus, eles permanecem até hoje. Princípio de santidade, de justiça, de obediência, que hoje as pessoas têm uma dificuldade com esse negócio de obedecer. Cada um quer fazer a sua vontade. Isso é carne. E carne não é só a vontade, é toda a essência do ser humano. Carne não é só a vontade humana, carne é toda a essência do ser humano. Então, Deus tirou o povo do Egito para que esse povo fosse separado, para que esse povo não se misturasse com os povos da terra de Canaã. E Deus estabeleceu normas para que eles cumprissem. O ser humano não quer obedecer, irmãos. Quando se contraria a vontade de alguém, hoje a pessoa se revolta, se torna inimigo. Ele quer estabelecer a sua vontade, desde criança. A gente nota isso, está na essência do ser humano, da criança. Desde criança. Minha netinha tem 2 anos e pouco. Ela quer dominar a nossa vida. E quando ela cisma que eu sou filho dela, filho, fala, eu sou o vovô. Não, você é meu filho. Eu vou cuidar de você. E se contrariar, ela chora. Está na essência do ser humano. Essa dificuldade de obedecer às normas. Deus tirou o povo do Egito para que ele obedecesse. E ponto final. Deuteronômio capítulo 6, eu vou ler, não precisa de vocês abrirem, tá? Presta atenção só. Depois em casa vocês vão ler. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os preceitos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te, a fim de que os cumprisses na terra a que estás passando para possuirdes, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e para que se prolonguem os teus dias. Ouve, pois, ó Israel, atenta em que os guardes, para que te vá bem, e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te prometeu o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração,
todo o teu ser, amará o Senhor. De toda a tua alma, de todas as tuas forças. Isso é preceito, irmão, é uma ordenança. Muitas pessoas falam que amam ao Senhor, mas não amam. Muitas pessoas têm aversão à igreja hoje. Criaram um complexo contra o povo de Deus. Satanás conseguiu inculcar que muita gente dizem que a igreja é um curral onde o pastor manda, mas por causa da dificuldade de obedecer os preceitos de Deus. E que a igreja está cheia, a religião está cheia de pessoas falsas. E aí eles não querem ir para a igreja. São os desigrejados, pessoas que nasceram na igreja, hoje estão no mundo, agindo segundo a sua vontade própria. E dizem que amam a Deus. Não ama é o povo. Não há como você dissociar Deus da igreja, Deus do seu povo. Cristo é a cabeça da igreja. Como é que vai dissociar a cabeça do corpo? Mas quando essas pessoas entram em dificuldade, sofrem um acidente, entram numa dificuldade qualquer, a primeira coisa, pede oração na igreja. Primeira coisa. Não está com fome, pede uma cesta. Tem dificuldade na igreja, mas odeia o povo. E diz que ama Deus. Tem uma dificuldade para ir na casa de Deus. Há um bloqueio. Eu criei um bloqueio. A palavra de Deus diz que aquele que ama a Deus, ele é como a corça que aspira pela água. Ele tem desejo de Deus. Você acordar de madrugada e dizer assim, ainda falta tantas horas para mim ir na igreja hoje. Que desejo de chegar o momento de eu estar na casa do Senhor, ouvindo a voz do Senhor. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás aos teus filhos. E delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás por sinal, andando na tua mão. E te serão por frontais entre teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que com juramento prometeu teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, e que te daria com grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de todo bem, as quais tu não encheste, e poços cavados que tu não cavaste, vinhas e olivais que tu não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarda-te que não te esqueça do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Temerás ao Senhor teu Deus, e o servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, os deuses dos povos que houver à roda de ti. Porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti, e Ele te destrua de sobre a face da terra. Hoje, irmãos,
povo está misturado. O povo está misturado. A mesma coisa que o povo chamado de Deus pratica, são as mesmas coisas que o povo não chamado de Deus pratica, na sua rotina do seu dia a dia. Mesma coisa. O povo se deixou envolver por esse mundo. Não tentareis o Senhor vosso Deus, como o tentastes em Massá. Hoje nós temos muitos ídolos do mundo. Muitos ídolos. Em todos os segmentos, política, esporte, tudo, nós temos ídolos. Nosso coração está cheio de idolatria. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, como também os seus testemunhos e os seus estatutos que te ordenou. Também praticarás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que te vá bem e entres e possuas a boa terra, a qual o Senhor prometeu com juramento a teus pais, para que lance fora de diante de ti todos os teus inimigos, como diz o Senhor. Quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo que significam os testemunhos, estatutos e preceitos que o Senhor nosso Deus nos ordenou, responderás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor, com mão forte, nos tirou de lá, e aos nossos olhos o Senhor fez sinais e maravilhas grandes e penosas contra o Egito, contra Faraó, contra toda a sua casa, mas nos tirou de lá para nos introduzir e nos dar a terra, fez sinais que com juramento prometer a nossos pais, pelo que o Senhor nos ordenou, que observássemos todos esses estatutos, que temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso bem em todo o tempo, a fim de que Ele nos preservasse em vida, assim como hoje se vê. Será justiça para nós, se tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como Ele nos ordenou. A prática do Evangelho é baseada em uma relação de obediência, tanto no Novo como no Velho Testamento. A grande dificuldade é que a carne resiste a Deus nessa obediência. O que eu quero fazer, não faço. O que eu não quero fazer, eu faço. Criando uma tensão de aproximação e afastamento. Quando Paulo fala da carne, ele não está falando somente da vontade humana, só da vontade. Não, mas ele está falando da essência, da sensualidade, da sexualidade, do ser humano, do ser composto. Todo o ser humano, ele está interligado. Não há como você separar razão, matéria. Não são grãos, são coisas mais complexas. Nós somos um ser complexo. Não dá para separar a essência do ser humano desse composto. Ela se entende um pouco isso, essa questão da carne, por isso que há momentos em que a pessoa está bem mais espiritual e há momentos em que ele está mais carnal.
E aí entra a questão dos jejuns, das orações, da leitura da Bíblia, e de repente a pessoa está bem carnal. Como se entender isso? Um pouco pode-se entender. Se nós olharmos a lei da repulsa e a lei da atração, da física, da matemática, e também na psicologia, a Bíblia diz que o pendor da carne é morte. Quer dizer, há uma atração natural. O pendor, quer dizer, ele pende, sendo atraído como se uma carga positiva atraísse uma carga negativa. A carga positiva, ela atrai a negativa, elas se aproximam. E as dos mesmos sinais se afastam. Então, essa carne, a morte, ela atrai essa carne nossa, do nosso ser, que caiu lá no Éden, foi estragada, então a morte fica puxando isso. E causa uma tensão. A essência do homem é atraída pela morte. Simplesmente o positivo atrai o negativo, mas há uma complexidade até nisso, porque o mais positivo pode também atrair o menos positivo. Então, o menos positivo ele acaba se tornando um pouco negativo e é atraído positivo também. Aí está a complexidade da carne. Dentro desse princípio, rapidamente falando, está a parapsicologia, está a autoajuda, está o poder do pensamento positivo e, ultimamente, agora o coach, que está em moda. Tudo isso é dentro da ciência da física quântica, eles procuram colocar essas verdades como sendo a canalização das energias cósmicas para o bem. E há verdades nisso, porque são ciências físicas. E o homem consegue realmente canalizar seus pensamentos para coisas boas, até tentar ordenar esses pensamentos. E eu conheci um rapaz, um coach, um engenheiro, um cara brilhante, e conversamos muito, e eu estava falando sobre a carne, exatamente isso, e ele se interessou e foi conversar comigo, e ele falava que conseguia realmente ordenar seus pensamentos de tal forma que ele obtinha sucesso em toda a sua área. Mas que dentro dessa ordenação dos pensamentos, falta o sentimento. Porque não basta a pessoa falar e professar coisas positivas para que elas aconteçam. Precisa de colocar sentimento. E ele não entendia que sentimento era esse, como é que isso acontecia. É como na psicologia que a pessoa pode diagnosticar vamos dizer assim, o defeito, né, da psique do homem, mas ele não tem o poder para trazer a cura a isso. Então, o homem precisa de um insight para que as coisas aconteçam. Esse insight é exatamente a presença do Espírito Santo de Deus na vida do homem. O homem precisa desse poder de Deus para bombardear a vida dele
e essa essência que pende para a morte, ela ser mudada e ele ser atraído agora por Deus, para viver em intimidade com Deus. O homem precisa de Deus. E aí, irmãos, é que entra o grande segredo da prática. A prática do evangelho que é simples. O segredo está na exposição. A que nós estamos nos expondo? Quando eu me exponho à imoralidade, eu estou sendo bombardeado e canalizado para a imoralidade. Hoje, as pessoas, até pessoas da igreja, estão frequentando ambientes de imoralidade, de indecência, aglomeramento de povos, que parece coisa simples, mas nesses shows mundanos aí, aquilo é um ambiente de exposição de demônios e de imoralidade, de sexo, de bebida. E eles estão alimentando, bombardeando essa essência do ser deles, alimentando a carne, para que eles, com facilidade, são levados para a prática do pecado. Mas o servo de Deus, aquele que é crente, a igreja do Senhor, ele precisa se expor a Deus. Aleluia! A nossa exposição precisa ser mais diante de Deus. Eu preciso me colocar na presença de Deus. Aleluia. Aberto. Para que esse Deus, ele bombardeie a essência do meu ser. E eu seja organizado de tal forma que eu me sinta atraído por esse Deus. Aí eu vou sentir vontade, sede desse Deus, desejo desse Deus. Esse Deus me faz bem agora porque ele está em consonância comigo. Agora estou sendo atraído por esse Deus. A força do pendor da carne, ela foi anulada. Porque a força de Deus, a presença de Deus, ela agora me potencializou de tal forma que eu sou atraído para Deus. Aleluia. Aleluia. E aí, irmãos, nós somos desarmados. Descobrimos esse dia que nós oramos, até quando nós oramos em carnalidade. Porque nós oramos assim: Senhor, eu quero que o Senhor faça isso. Senhor, eu quero que o Senhor realize isso. Nós queremos impor a nossa vontade a Deus. Misericórdia, irmãos. O povo de Deus perdeu o juízo.
Não pode acontecer qualquer coisa que arregimenta-se a igreja para a gente lutar agora numa luta espiritual. Todo mundo pega suas ferramentas, suas enxadas, suas foices espiritual e vão clamar a Deus, lutar para que Deus realize a nossa vontade. Irmão, isso é carne pura. Porque eu quero é o meu bem-estar. Eu quero é vencer. E muitas vezes nós precisamos, irmão, de derrota na vida. Nós precisamos de morte. Para que haja mudança em nós. Para que a gente não se ofenda quando a vontade da gente for contrariada. Para que eu possa amar a Deus de todo o entendimento, de todo o coração. Precisa que a minha vontade seja anulada. Isso, irmãos, não é só no Velho Testamento, não. Lucas 8:21. Respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Quando nós jejuamos, nós não estamos nos fortalecendo, adquirindo uma moeda forte para barganhar com Deus alguma coisa, não. Quando nós jejuamos, nós estamos nos expondo, espiritualmente anulando um pouco dessa essência da carne. Por isso que o jejum tem que ficar sem comer, para essa carne ficar abatida, porque essa carne precisa de abatimento também, porque ela está diretamente interligada com a nossa vontade e os nossos anseios, a nossa sensualidade. Tudo em nós está ligado nessa carne, sim, no físico. E aí nós jejuamos para nos expor diante dessa vontade de Deus no jejum, e aí Deus age. E aí a gente vai ter força para obedecer. Então a gente é amigo de Jesus, parente de Jesus, irmão de Jesus, filho de Jesus, se a gente executar a palavra de Deus. Salmo 119, 1:6 diz: bem-aventurados que trilham o caminho retos e andam na lei do Senhor. Salmos 1, de 1 a 3 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Lá no inferno desses shows aí, roda de escarnecedores do inferno. Nós somos separados, irmãos. Nós saímos do Egito. Nós somos povo santo. Igreja. Saído, extraído, tirado. Assim como o povo tirou do Egito, que é eclesia, também o Senhor nos tirou do mundo para viver uma vida santa. Que bagunça é essa de mistura? Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Salmo 112. Louvai ao Senhor. Um cântico novo. Louvai ao Senhor. Um cântico novo. Louvai ao Senhor. Um cântico novo. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Porque Ele faz e fará maravilhas, porque Ele faz
e fará maravilhas, porque Ele faz, e fará maravilhas. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Bom, nós somos separados para louvar o Senhor, irmãos. Nós precisamos louvar o Senhor, irmãos. Louve ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer e não repulsa. Isso é amar a Deus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Andar pelo caminho do Senhor. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O grande mandamento, irmãos, do Novo Testamento. O Novo Testamento tem mandamento. Os fariseus, quando souberam que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se todos. E um deles, doutor da lei para experimentar, interrogou, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu Jesus: amarás ao Senhor teu Deus. Aleluia. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Irmãos, você já amou alguma coisa de todo o coração? Amar a Deus de todo o coração é todo o ser, toda a alma, toda a sua essência está cheia dele, de Deus. É você sentir vontade do céu, desarraigar aqui dessas paixões mundanas e querer ir embora para o céu. Estamos cheios de ídolos vãos. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Aleluia. Aleluia. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, que está interligado, semelhante a este, semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aleluia. Queria até subir aqui para me dar uma olhada nesse povo. Olhei aqui para ver se eu estou com raiva de alguém aqui. Irmão, essa madrugada eu estava escrevendo um pouco disso aí, meditando. O Senhor me levou a um versículo em João que diz que aquele que não ama o seu irmão, aquele que odeia o seu irmão, ele é assassino. Assassino!
Não há lugar no coração do servo de Deus para o ódio ao irmão, a intolerância ao irmão, a antipatia pelo irmão. Assim diz o Senhor. Intolerância, estopim curto. Aleluia. O segundo mandamento é semelhante a este: amarás o teu próximo. Amor. É ordenança. Eu tenho que amar. Ordem de Deus. Assim diz o Senhor: ame o seu irmão. Não é só cantar eu quero te amar, mais e mais, meu irmão, não. É amar realmente, é viver isso. Isso está na essência. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A grande dificuldade é que a carne resiste a Deus na obediência. Porque nós queremos viver separados de Deus para fazer aquilo que a gente quer e acha que está certo. E ninguém pode mandar na minha vida, porque a vida é minha e eu faço o que eu quero. Infelizmente, naquele dia, o Senhor vai dizer para você: aparta de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque eu nunca te conheci. Nunca. Essa é uma palavra muito dura, irmão. Nunca foi conhecido do Senhor. Nunca viu, nunca teve intimidade. Viveu a vida toda vazia, sem Deus. Em um dualismo terrível, um perdido. O que o homem precisa é se expor a Deus, para que a sua essência seja mudada. Pois até quando oramos, estamos sendo carnais por orar, pedindo que eu faça aquilo que queremos. É o pedir mal. Ao acontecer qualquer coisa, arregimentamos a todos, como se numa santa convocação, cada um com suas armas de clamor, e fosse obrigar a Deus a fazer aquilo que queremos, e se orar na carne. Devemos orar como Jesus orou: Pai, não seja o que eu quero, mas faça a tua vontade, que é perfeita, agradável, mas resistida pelo homem.